Sabe, tem uma coisa que me incomoda profundamente e que, analisando os comportamentos dessa geração, de vocês que estão me assistindo e com os adolescentes com os quais eu convivo, os jovens com os quais eu convivo, eu percebo que nós somos todos muito parecidos nisso. É o medo do silêncio. Tem um nome isso, chama sedatefobia. É claro que nós não somos sedatefóbicos assim, a gente só não gosta do silêncio. A gente não chega a ter uma fobia de forma que precisa ser tratado, clinicamente tratado, mas nós todos temos muito medo de silêncio. Sabe como é que eu percebo isso? Porque toda vez que você para num sofá sentado, você conta até 10 talvez e saca o seu celular para poder ver as suas mensagens ou fazer alguma coisa, e se você tem tempo livre, você imediatamente ocupa aquele tempo com assistir séries, ou ler livros, ou fazer alguma coisa que mantenha a sua mente sempre ouvindo alguma coisa. Talvez o medo que nós temos não é o medo do silêncio de fato, o silêncio sonoro, o silêncio do ambiente silencioso, mas o medo da nossa mente ficar em silêncio. Isso tem algumas consequências muito graves. Essa incapacidade nossa de ficar em silêncio nos leva a ser pessoas superficiais. Porque nós nunca pensamos seriamente sobre as coisas, nós nunca meditamos profundamente sobre as coisas. Ao momento que a informação chega, você aprende algo, você ouve uma notícia, por exemplo. E a hora que essa notícia chega sobre você, você pensa um pouco de tempo sobre ela, e imediatamente muda sua mente de foco, e você vai falar de outra coisa, ou vai pensar em outra coisa, e vai gastar a sua mentalidade com outra coisa. Então essa informação não calou profundamente na sua mente. Isso funciona com tudo, mas pensando em termos de evangelho, o evangelho é algo que exige meditação, que exige reflexão o mais profunda possível. Porque não é fácil entender as coisas da eternidade. Nós somos terrenais, nós nascemos com uma data de validade, a gente sabe que um dia vai morrer. E o Evangelho diz respeito a coisas que não têm início e não têm fim. Ele fala de um ser que criou todas as coisas sem ser criado por nada nem ninguém. E só esse fato já é suficiente para que nós não consigamos compreender o Evangelho de fato sem uma reflexão profunda. Mas por causa do nosso hábito de estar constantemente inserindo vozes na nossa cabeça para que ela não fique em silêncio, nós não conseguimos atingir profundidade nas coisas. Isso explica por que nós temos dificuldade de orar. Porque orar exige uma concentração, um mergulho naquele fato, né? Uma profundidade naquela ação que você está fazendo de falar com o ser invisível. E nós não conseguimos, porque no momento em que nós calamos para orar e que nós começamos a orar, rapidamente vem o desejo de ocupar nossa mente com alguma outra voz, que não seja a nossa própria e que não seja a voz silenciosa do Deus que nos ouve, porque Deus nos ouve, mas Ele não responde de imediato, e talvez Ele não responda de imediato justamente para poder nos levar a esse momento de reflexão, que fará com que cada palavra dele se torne mais profunda e mais relevante no nosso coração. Mas a gente não consegue. Aí você fala assim, como que eu posso orar mais? Orando mais. E lutando de maneira firme contra essa fobia de silêncio que você tem. O que você tem, na verdade, medo é do que você vai descobrir quando você ficar em silêncio. Outra coisa que o silêncio e que a meditação calma, não falo meditação no sentido oriental da coisa, é meditação no sentido de reflexão interior, ok? A palavra meditação na Bíblia, ela diz respeito a refletir profundamente em um fato, especialmente refletir a respeito de Deus. Outra coisa que o silêncio e que a meditação no silêncio, esse silêncio da alma poderia fazer conosco é nos ajudar a entender as nossas relações com as pessoas. Quando você é obrigado a ficar com alguém, a estar com alguém, e você tem um tempo calmo com essa pessoa, você conhece a verdade dela. Por exemplo, uma viagem longa. Você faz uma viagem longa com alguém e só tem você e a pessoa, um amigo, aí você estabelece uma relação de fato.
Alguns dos meus melhores amigos eu fiz em viagens de carro para São Paulo, por exemplo. Brasília para São Paulo dá 11 horas, 12 horas de viagem. E nesse tempo o que a gente podia fazer era orar, ouvir hinos, ouvir músicas e conversar. E nisso a gente estabeleceu conexões profundas entre nós, entre os amigos que faziam essas viagens juntas. É um tempo de silêncio da parte dos dois. Não tem nada ocupando a minha alma, não tem nada ocupando a mente do meu amigo, e nós somos obrigados a ocupar nossa mente um com o outro. E assim nós conhecemos mais profundamente a nossa amizade, a nossa relação, as dificuldades de um e do outro. Mas nós não damos esse tempo para os nossos amigos, nós não damos esse tempo para as nossas relações. A gente é raso, superficial, imediatista e precisa que as coisas nos entretenham rapidamente, que a nossa mente seja rapidamente calada, porque... Por quê? Sabe, sinceramente, isso vai nos destruir, isso vai destruir as nossas relações. Então tente ser mais profundo, tá? Você tem 2 dias entre o vídeo de hoje e o vídeo de quarta-feira. Se Deus quiser, nós vamos publicar um vídeo na quarta-feira, nessa pilha que a gente tá de colocar 3 vídeos na semana. Você tem um tempo para refletir sobre a reflexão, um tempo para meditar sobre a meditação, um tempo para pensar no silêncio e incluir o silêncio na sua rotina, por mais que isso seja maluco. Vocês podem me dar muitas justificativas de por que vocês não têm tempo, sabe? Vocês estudam muito, vocês trabalham muito, alguns eu sei são líderes de igreja, são pais de família, são empresários como eu, estão ralando atrás nesse período de crise, a gente sabe. Mas parar para pensar sobre as coisas é fundamental para ter um bom desempenho nelas. E se você refletisse mais e tivesse mais calma antes de tomar as decisões, você erraria menos e teria menos problemas para resolver. Porque boa parte dos problemas que a gente tem são decorrentes da nossa dificuldade de refletir sobre as coisas, de meditar sobre as coisas. Boa parte da dificuldade que nós temos em ouvir Deus, em entender Deus, é porque nós não estamos em silêncio. E nós falamos tão alto na nossa própria mente, no nosso próprio coração, que Deus não consegue falar mais alto do que nós. Deus não é mal educado, não é grosseiro, não é desrespeitoso. E se você fica falando, Ele não fala junto. Isso é uma das primeiras coisas que a gente ensina para uma criança. Se um adulto está falando, você fica quieto. E Deus é bem gentil nesse aspecto. Enquanto a gente não cala a confusão da alma, sabe, o mimimi na nossa cabeça, Deus também não vai falar. E você não vai entender. Mesmo se Ele fale, você não vai entender. Você está ocupado demais ouvindo você mesmo. Então, tente fazer do silêncio um ponto importante do seu dia, da sua comunhão com Deus, do seu devocional. Faça do silêncio um tempo importante para você. Bom, talvez vocês tenham reparado que o áudio está um pouquinho diferente. Eu fiz um investimento aqui no vlog, já que a gente está gravando esses vlogs quase daily vlogs, né? Porque 3 vídeos na semana, enfim. E por causa disso, eu tô fazendo alguns testes com esse estéreo, esse Rode Stereo Mic que a gente comprou. Eu gosto bastante do estéreo dele, porque se eu vier pra cá, o som vai pra cá, se eu vier pra cá, o som vai pra cá. Eu acho isso legal, isso é mais ou menos como numa conversa mesmo. Esse é o objetivo do vlog, sempre ficar o mais natural possível, o mais parecido com uma conversa com vocês. Colocando 3 vídeos na semana, a gente teve uma interação muito maior, eu apareci muito mais na vida de vocês e espero que vocês apareçam mais na minha também, né? Comentando aqui embaixo, me mandando mensagens no Facebook, trocando e-mails comigo, para que a gente possa ter comunhão e eu não seja só um cara que ensina vocês, mas eu posso ser alguém que aprende com vocês também. Eu gosto muito dos comentários, tem comentários que completam muito o sentido dos vídeos aqui. Eu agradeço a cada um que tem aberto, sabe, deixado de lado outros canais, outras coisas, outros vídeos, outros tipos de entretenimento, para dedicar esse tempo a pensar junto comigo e a produzir algum tipo de conteúdo junto comigo. Não é um vlog de entretenimento, eu imagino que não seja divertido ficar ouvindo um cara falar aqui, um cara que, sabe, não é tão engraçado assim. No entanto, é um tempo de pensamento, tempo de reflexão, e que Deus abençoe essa nossa comunhão, tá bom?
Então é isso aí. Vamos ver até quando a gente aguenta 3 vídeos na semana, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.